Miguel Arcanjo, defendendo-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as armadilhas e ciladas do demônio. Ordene Deus instantemente o pedimos, e a vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. É uma alegria muito grande estar aqui nesse grupo de oração, pregando mais uma vez para vocês, né? Vocês já me conhecem, mas já é de praxe a apresentação. Meu nome é Abel, tenho 26 anos, faço parte do grupo de oração Jesus de Nazaré, lá no bairro São Pedro. Sou filho dessa comunidade, hoje sou coordenador de comunicação na comunidade Luz e Vida, onde me sou membro Aliança. E também nesse tempo o Senhor me chamou para estar junto com o núcleo diário do Ministério Jovem, ser responsável pela missão do Ministério Jovem aqui na área colatina. E é uma alegria muito grande, como eu disse, estar aqui nesse grupo de oração, nesse retomar, né? Semana passada eu pregava lá no grupo de oração Jesus de Nazaré e falava isso, que nós tivemos um grande deserto. Nós somos chamados enquanto servos para viver um grande deserto e a partir desse deserto entender a palavra de Deus. A partir desse deserto entender o que Deus tem para cada um de nós. O tema da nossa pregação de hoje: eu vim para que todos tenham vida, né? Nós possamos pegar nossa palavra lá no livro do profeta Isaías 42, de 1 a 9. E quando nós pegamos nossa palavra, pedir que o nosso santo anjo da guarda possa estar conosco nessa pregação. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. E assim vai dizer o narrador sagrado lá em Isaías: eis o meu servo, que eu sustento, o meu eleito, a quem eu tenho prazer, pus sobre ele o meu espírito. Ele dará o direito às nações. Ele não clamará, ele não levantará sua voz. Ele não fará ouvir suas vozes na rua. Ele não quebrará a cana rachada. Não apagará a mecha relumbante. Com fidelidade tratará com direito. Não vacilará nem descoraçará, até que estabeleça o direito na terra, e as ilhas aguardem seu ensinamento. Assim diz Deus Yahvé, que criou os céus e estendeu, e que firmou a terra, e ela produziu, e que deu alento a todos os que a povoam, e o sopro da vida aos que se movem sobre ela. Eu, Yahvé, te chamei para o serviço da justiça, tomei-te pela mão e modelei-te, e eu construí como aliança do povo, como a luz das nações, a fim de que abrires os olhos dos cegos, a fim de que soltar dos cárceres os presos, e da prisão que habitavam nas trevas. Eu sou Yahvé, e este é o meu nome. Não cederei a outrem a minha glória, nem a minha honra aos ídolos. As primeiras coisas já se realizaram, e agora vos anuncio outras novas. Antes que elas surjam, eu vos louvo e anuncio. Palavra do Senhor. Nós vemos essa leitura de Isaías, né? Essa pregação foi passada antes do grupo de orações terem essa parada, onde era para ser pregado lá no mês de junho, dia 19 de junho, se eu não estou enganado. E o Senhor nos chama de novo nesse dia tão especial. Enquanto eu rezava, já tinha minha pregação pronta, já tinha rezado pela palavra. Mas hoje, quando eu abri minhas redes sociais, né, Instagram, WhatsApp, Facebook, eu rasguei toda a pregação que eu tinha feito e comecei a meditar novamente. Primeiramente, hoje, como o tema da pregação vai dizer, eu vim para que todos tenham vida, né? E hoje nós celebramos a vida de uma grande santa, Santa Teresinha do Menino Jesus, aquela que literalmente compreendeu o que o narrador sagrado vai dizer nessa palavra: eu vim para que todos tenham vida. Ela compreende na sua pequenez, na sua idade pequena, que Jesus Cristo veio para que todos nós tenhamos vida, né? Como devoto de Santa Teresinha, o dia de hoje é um dia muito importante. Mas, além disso, enquanto eu olhava minhas redes sociais, né,
Eu via hoje um grande novo santo se levantando na Igreja Católica, né? Um menininho que em 2006 morreu, e diante do amor dele para com a Eucaristia, hoje na exumação do seu corpo para a sua beatificação daqui a alguns dias, ele continuou incorrupto. E eu comecei a rezar sobre esse fato, e pensando na pregação que iria pregar mais à noite, começava a Deus colocar no meu coração que sim, nós quando conseguimos entender que Jesus Cristo veio para dar a vida, e que, como vai dizer a palavra, eu vim para que todos tenham vida, e como vai dizer uma música também, eu vim para que todos tenham vida e que elas tenham em abundância. Quando nós paramos para analisar isso, nós vamos ver que o corpo daquele jovenzinho, que hoje teria seus 30, 29 anos, 14 anos depois de morto, seu corpo permanece incorrupto. Tanto o seu corpo externo, como muitos dos seus órgãos ainda não foram destruídos pela mãe morte. Nós paramos para analisar, ou talvez pensar que nós vemos muitos santos incorruptos, como a própria Teresinha, como o próprio Padre Pio, santos talvez que são longes, principalmente de mim, que tenho só 26 anos, sou novo ainda, A gente vê que esses santos são santos longes, talvez da idade do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, mas hoje nós podemos ver um santinho com basicamente a minha idade, 4 anos mais velho do que eu. Um santo que literalmente vestiu calça jeans e usou tênis, usou moletom. Um santo que não saiu gritando pelas praças, como grandes outros santos fizeram. Um santo que não precisou de pregar o Evangelho muito longe, mas que o seu testemunho de jovem, o seu testemunho de santidade atingiu vários outros lugares. Em vários posts que eu via nas redes sociais, eu via que o santinho era chamado de embaixador da internet de Cristo. Ele, como viveu no nosso século, onde a internet virou febre, ele fazia posts em blogs, através da internet, sobre a Santíssima Eucaristia. Ele catalogava todos os milagres eucarísticos que ele encontrava na Europa, em seus blogs, nos sites, e ele foi se tornando santo, levando a santidade às pessoas, como o próprio Cristo vai dizer: levai o Evangelho a todas as criaturas. Ele levou de um jeito que hoje muitos não sabem levar. Ele levou o Evangelho através da internet. Naquele ano de 2006 nós tínhamos uma tecnologia avançada, mas nem tanto como hoje, e nós vemos como ele foi importante, como ele vai ser importante. Hoje ele é um venerável, vai ser beatificado e com certeza vai alcançar os altares da Santa Igreja, porque ele soube ser pequeno. E nós vemos que com o seu corpo incorrupto, a ciência tenta desvendar, a ciência tenta entender, tenta descobrir o mistério da Eucaristia, o mistério que tudo que se acontece ali, mas ali nós não temos mistério, ali nós não temos como explicar, sim, somente acreditar no amor e na misericórdia de Deus. Acreditar que uma pessoa é capaz de se apaixonar e se amar de tamanha forma ao Cristo crucificado, que a nossa maior inimiga, que é a morte, como o apóstolo Paulo vai dizer. Assim como Francisco, perto da sua morte, vai dizer: seja bem-vinda, irmã morte. Nem a morte foi capaz de ceifar, por fim, a vida desse jovem. Nem a morte foi capaz de ceifar a vida de Carlos, o outro sobrenome dele é um pouco difícil de ser pronunciado, mas nem a morte conseguiu destruir, nem a morte conseguiu denegrir a sua face. E olhando para as imagens que circularam hoje na internet durante todo o dia, nós vemos, e olhando para aquele menino, parecendo que ele não estava morto, e sim somente dormindo, de moletom, de calça jeans, tênis de marca, mas sabendo que ali, naquele corpo, existe um mistério muito maior, que nós, enquanto homens, jamais poderíamos explicar. O mistério de uma pessoa, de um jovenzinho que dedicou sua pequena vida, assim como Teresinha que morreu jovem, esse jovem também morreu jovem, mas que dedicaram o pouco que eles tinham de vida para levar o nome de Deus, para mostrar que Jesus Cristo veio à terra para dar vida e dar a vida em abundância a cada um de nós. E nós observamos a partir da vida desse menino, dessa criança, que a santidade não é uma coisa tão distante de nós. Para sermos santos, nós não precisamos de sair lá de Tenerife, como fez Anchieta, vir aqui para um país onde não conhecia
nada de língua portuguesa, aprendeu o português, aprendeu o tupi-guarani. Para ser santo, nós não precisamos de fazer como o Padre Pio, ter as suas mãos chagadas com os estigmas, ou fazer como Francisco, ou ficar enclausulado como Teresinha. Nós, enquanto leigos, também podemos ser santos. Temos o exemplo de Carlos, hoje venerável, daqui a alguns dias beato, e com certeza, daqui a alguns anos, reconhecido como santo da Igreja Católica. Nós não precisamos de ir longe para alcançar a santidade, porque todos nós somos chamados dia a dia a sermos santos. Dia a dia nós somos chamados a viver e a buscar e a sermos de verdade santos. A santidade nós achamos que é uma coisa muito longe de nós, mas ao ver esse dia, esse 1º de outubro de 2020, esse ano que muitos falaram que era um ano que poderia acabar, que a pandemia destruiu o ano, mas de verdade, com a notícia que nós tivemos, que eu tive hoje, da exumação do corpo de Carlos, com a missa, com todos os posts que eu vi na internet, o ano podia acabar para mim hoje, que o ano de 2020 valeu a pena. Saber que um menino mais novo do que eu, quando ele morreu, um menino mais novo, não, perdão, mais velho do que eu, se ele estivesse vivo, mas que fez muito mais do que eu fiz. Eu me pergunto, eu com 26 anos, que obra de santidade que eu fiz? Quantos corações eu já cativei? Quantas pessoas eu já converti? E ele com 15 anos, a data de sua morte. Na sua pequenez, na sua simplicidade, converte e vai converter várias pessoas. E às vezes nós que temos acesso à tecnologia, temos acesso a tantas coisas, nos questionamos, né? Questionamos porque, eu não vou fazer isso hoje porque está na pandemia, eu não posso pregar, está na pandemia, eu não posso ir na missa. Mas será que Carlos, ele recusou algum chamado que Deus fez a ele? Imagina ele sendo o que foi, se doando como se doou, e ser a sua vida, digamos, ser levado tão jovem. Mas com certeza, quando a morte chegou, assim como todos os santos e santas fizeram, ele deve ter se abraçado com a morte. Assim como nós celebramos algum tempo atrás a morte de Dom Henrique, como Dom Henrique falava sobre a morte, Carlos, com certeza, deve ter se lançado ao braço de Deus, aquele que ele procurou durante seus curtos 15 anos de vida, aquele que ele procurou catalogar milagres eucarísticos do seu filho durante esses 15 curtos anos longos de vida, mas que para nós que ficamos, são 15 anos de muita sabedoria. São 15 anos que vão nos fazer cada dia mais buscar a Deus através da vida desse jovem, através da vida desse defensor da Eucaristia, através da vida desse menino, e como vai dizer o profeta Isaías aqui na sua leitura, que todos aqueles que confiaram no Senhor, todos aqueles que se depuseram os seus braços e tudo que quiseram nos braços do Senhor foram muito alegres. Para ir finalizando, essa semana eu partilhava com uma ovelhinha minha que participou de Jesus no Litoral esse ano conosco, e nós falando sobre juventude, né, falando um pouco sobre jovens, e eu me recordei de uma cena muito bonita, né? Eu falava até com ela que com certeza ela tinha um dom muito grande para a pregação. E Jesus no Litoral desse ano, aconteceu aqui em Aracruz, na diocese de Colatina, e nós pregamos o querigma na manhã do sábado, e na tarde do sábado nós fomos novamente pregar o querigma em outras praias. E chegou um lugar lá que nós começamos a pregar o querigma, né? Pregávamos o querigma em grupinhos. Estava eu mais 2 pessoas pregando o querigma, eles pregando o querigma, anunciando o reino de Deus, e eu olhando para o mar, né? A gente estava na beira da praia assim. E no meio da pregação do querigma, elas se embolaram na pregação, né? Me chamaram para ajudar na pregação. Continuei na pregação do querigma, a menina pediu para que a gente rezasse por ela, que estava ouvindo a pregação, e seguimos praia dentro. Quando nós voltamos, né, passamos por aquele mesmo lugar, estava a menina e mais 2 rapazes. Aí um dos rapazes me chamou no canto, não sei que eu quero falar um negocinho com você. Ele falou assim, abre a mão. Aí eu abri a mão, ele jogou uma bala, eu acho que é de 1,38, eu não conheço calibres de armas, de fogo. Aí eu pensei, por que você está me dando isso? Eu falei assim, olha, quando vocês começaram a pregar ali para minha namorada, eu fiquei rindo, né, você deve ter percebido, você até ficou me encarando um pouco. Mas depois que vocês rezaram por ela, eu entendi que vocês não estavam rezando por ela, mas estavam rezando para mim. Essa bala, quando eu chegasse em casa hoje, ele morava em Aracruz, eu estava de férias em Aracruz, não sei, eu ia fazer a roleta russa e com certeza 1 hora eu ia conseguir me matar, porque eu não sentia mais sentido pela vida, sabe?
E vocês falando que vocês largaram o emprego, para quem estava trabalhando na época, não trabalhava, estava trabalhando, estava desempregado. Vocês largaram o emprego, vocês estão aqui desde quinta-feira, estão dormindo na praia, estão dormindo em vários lugares. A dificuldade é vocês virem para cá. Eu vi que o problema de vocês é bem maior do que o meu problema não é nada perto de vocês. E mesmo assim vocês amam e adoram esse Deus que por várias vezes eu falei que eu desconhecia. E pela primeira vez eu senti um amor muito grande de Deus, sendo que eu estava o recusando. E que nós possamos aprender, também como esse jovem, ele tinha uma idade para ser jovem, aprendeu. Assim como Carlos aprendeu a ser jovem, a entender que a juventude não é você deixar de fazer as coisas, porque muita gente que vai achar que para a gente ir para a igreja a gente não pode sair, a gente não pode ter amigos, mas sim nós podemos, enquanto jovens, viver a nossa juventude e sermos santos, porque a igreja precisa de santos. E lembrar sempre que Jesus Cristo veio para que todos nós tenhamos essa vida e a vida em abundância. O que nós vivemos aqui na terra é passageiro. Vivemos aqui na terra é para um dia se acabar. A verdadeira alegria, como vai dizer Teresinha, vai ser quando nós chegamos no céu. Assim como ela mesma vai dizer, estarei dia a dia derramando uma chuva de rosas, de bênçãos, para bênçãos na terra. Que exemplo de Teresinha, é exemplo de tantos santos e santas, exemplo do nosso padroeiro José de Anchieta, exemplo do jovem Carlos, nós possamos se apaixonar verdadeiramente por Deus. E se for preciso, aqui no Brasil a gente não corre esse risco, mas se for necessário, derramar a nossa última gota de sangue e reconhecer que Cristo veio para nos dar a vida em abundância. Que tudo que, como Ele mesmo vai dizer, no Evangelho, que todo aquele que perder a sua vida por causa de mim, vai ganhar uma vida muito maior. E todo aquele que busca ganhar a sua vida longe de mim, irá perder. Que nós possamos bater no peito de verdade e falar como Carlos, como Teresinha, como Padre Pio, como São Judas Tadeu, como todos os santos, que perderam, entre aspas, a sua vida por Cristo, e se entregaram sem limites e sem reservas do destino, e reconhecer Jesus Cristo veio para nos dar a vida e nos dar a abundância. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.